Muito bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa madrugada a todos os amigos e irmãos. Quero dizer para você que nesta manhã Deus tem uma palavra que vai abençoar muito a sua vida. Esta mensagem mesmo foi pregada na quarta-feira. E quem não pôde estar presente, você vai estar ouvindo, e quem ouviu e estava presente vai saciar. E você vai ver que Deus sempre tem uma direção nova, sempre Ele nos dá uma outra esfera em nossas vidas. Sempre Ele tem uma saída. Então, nós vamos falarmos, eu vou apenas aqui fazer um resumo do que Jesus disse em Lucas capítulo 18. Muitas pessoas já sabem até de cor essa mensagem, mas foi esta mensagem que Deus trouxe para abrir o nosso entendimento. Jesus, ele falou que o dever, ele diz que é um dever, de orar sempre e nunca desanimar, nunca esmorecer. O dever de orar sempre. Agora, como assim? Como que ele mesmo diz que o dever de orar sempre e nunca esmorecer? Será que é possível esmorecer mesmo orando? Será que é possível esmorecer, desanimar, mesmo sabendo que você tem um Deus que é tão grande, tão poderoso? É possível? Sim. E eu vou te mostrar na Bíblia que é possível, sim. Nós vamos falar dos nossos patriarcas, dos nossos pais na fé. Você começa a lembrar de vários que desanimaram, mesmo crendo em Deus, em sua caminhada. Asaf mesmo, Salmo 73, ele estava desanimado. E se você me perguntar, o que leva o homem a desanimar? E eu te respondo, várias e N coisas. São inumeráveis coisas que fazem a gente desanimar. Mas eu vou citar pelo menos 3, de muitas. Mas eu vou citar aqui 3. A primeira nós vamos começar com Asaf, Salmo 73. Eu não vou ler, mas eu vou contar a história. A Bíblia diz que ele diz assim: Senhor, os meus pés quase me desviaram ao eu ver a prosperidade do perverso. Olha só, ele diz que ele quase saiu da presença de Deus, ele desanimou. Ele desanimou. Porque que ele estava olhando o quê? Não era nem a vida dele. Ele estava olhando a prosperidade dos perversos. Ele deixou de olhar a vida dele. E quando ele começou a fazer ali uma síntese da sua própria vida, ele estava vendo que não estava valendo a pena ele ser fiel. Porque tinha muita gente que roubava, que matava, que estava prosperando. Os filhos tudo com saúde, enquanto a casa dele não estava da forma que ele queria. E em Malaquias também diz, até Deus falou assim, as suas palavras foram duras para mim. O povo diz, mas o que nós fizemos? E Deus respondeu, falou, olha, vocês estão dizendo que inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos o cuidado de ser fiel a Deus, se tem tanta gente que mata e rouba e escapa? E aí Deus respondeu, disse assim, olha, no último dia verás a diferença entre o justo e o perverso, entre quem serve a Deus e quem não serve. No último dia, ele diz, porque há um memorial diante de mim. Então, essas duas figuras você já começa a analisar que eles desanimaram porque eles começaram a ver o ímpio prosperando. E Deus já cansou de dizer na Bíblia que o ímpio é como uma relva, uma folha. Ele não tem raiz. Em breve, a tendência é secar. O joio é assim, não tem jeito. A tendência dele, ainda que ele cresça lindo como o trigo, mas a função dele é ser queimado, é ser atado e jogado no fogo. Então, não adianta ter apenas uma aparência que está tudo legal, que está tudo bem, e no final for o cativeiro. Então aqui você já começou a ter você já teve uma análise
que, em primeiro lugar, se eu começar a observar a vida das pessoas que não são fiéis, que não estão na igreja, estão com a vida melhor do que a minha, entre aspas, eu vou desanimar. Segundo, a gente poderia citar tantas outras figuras da Bíblia, né? Tantos homens de Deus, mas, deixa eu ver, eu poderia citar Elias. Elias também desanimou. Veja, quem que é Elias? Quando você fala em Elias, Elias é um sinônimo de fé. Um homem com muita autoridade e ousadia, mas que também desanimou. Ficou triste, não é verdade? Ficou triste por causa de uma palavra, por causa de uma ameaça. Ele quase apostata ali da sua própria fé, porque ele disse: Senhor, eu não quero mais. Ele estava num quadro depressivo. Ele falou: Senhor, tira a minha vida, que é melhor, não quero mais. Significa que muitas vezes você tem lutado tantos confrontos e tem obtido vitória, mas às vezes você se depara em um só e esse faz te subjugar. E você fica deparado desse que está demorando mais, você fala: eu acho que eu não vou conseguir. Será que eu vou passar? Senhor, eu desisto, já enfrentei tantos. E quando termina um, começa outro. E assim foi com Elias. Elias só ficava dizendo: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Ele estava com o sentimento que ele era o único que estava fazendo tudo correto. Que era só ele que não tinha se dobrado para Baal. Então esse sentimento de você achar que você é melhor do que os outros, que você é o mais certo da igreja, que todo mundo está errado e só você, vai chegar uma hora que você vai também desanimar. O próprio Salomão diz: não seja demasiadamente justo e nem perverso, porque morrerás fora do tempo. Então, são um dos sentimentos também que entra como uma raiz de amargura e nos priva da graça de Deus. E a terceira figura, nada mais, nada menos do que o nosso patriarca Abraão. Abraão, quando Deus chamou, já era idoso de 75 anos, e Deus fez uma promessa em dar um filho a ele. E ele esperou por alguns anos, mas já tinha passado 25 anos e nada se acontecia. E ele falou uma vez: Senhor, eu acho que o meu herdeiro vai ser o filho do meu servo, o Eliezer, o Damasceno Eliezer. Porque até agora o Senhor não me deu. Então ele ficava triste, ele desanimava. E Deus precisava chegar nele e dizer: Abraão, Abraão, eu sou o Deus que te fiz a promessa, porventura eu não vou cumprir? E assim Abraão tomava aquele ânimo e continuava esperando. Embora ele mais Sara teve um outro plano, eu até preguei isso na quarta, que Deus dá um plano e a gente sempre quer um plano B, a gente sempre quer um atalho. Ele acabou tendo um filho com a escrava dele, Agar, que trouxe um grande problema lá na frente. Isso não estava no plano de Deus, porém, sempre as pessoas querem um plano B, um atalho. Deus está demorando, então eu vou fazer isso aqui. E isso leva a gente a ficar desanimado. Então eu poderia citar várias, como Jonas, que estava desanimado também, porque ele também torcia para Deus matar as pessoas de Nínive, e Deus não queria matar, e ele com um sentimento ruim, e sabe? Então são vários e várias coisas. E quando você vê em Provérbios que o próprio Salomão diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, então você já começa a imaginar que quando você espera por algo, o próprio Jesus já diz isso em Lucas, né? Em Mateus: olha, por ansioso que esteja, não anda ansioso por coisa alguma, nem o que comer, o que vestir. Não andeis ansioso por nada. Então, ele diz que por ansioso que eu esteja, eu não posso acrescentar nenhum côvado ao custo da minha vida. Significa que são 45 centímetros. Ele está dizendo assim: ó, se você está enfrentando um problema e você ficar ansioso, vai ficar pior. Espere e confia. Então, nessa mensagem, Jesus ensinou, através de uma parábola, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus contava nessa parábola que tinha um juiz naquela terra que era um homem mau, né? Um homem mau que não temia Deus, que não respeitava homem algum, mas havia ali também uma viúva. E aquela viúva chegava perante ele e dizia: Excelência, julga minha causa. Julga minha causa. E ele não queria, ele esnobava.
Então ela voltava para sua casa, mas não se contentava, e logo mais ela voltava novamente. E esse juiz chegou a um ponto que ele disse consigo mesmo: bem que eu não respeito Deus e não temo homem algum. Em outras palavras, eu não tenho ninguém para tocar no meu coração. Ele se sentia até mesmo superior a Deus. E ele diz assim: mas só porque essa mulher fica me azucrinando, me perturbando, só porque essa mulher fica me molestando, eu vou lá julgar a causa dela. E Jesus contando, no versículo mais embaixo, no 7, ele diz: considerai no que diz esse juiz incrédulo, esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora parece ser demorado em nos defender. Aí ele diz assim, no versículo 8: porventura, quando o Filho do Homem vier sobre a terra, achará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Então Jesus está dizendo assim para nós, resumindo tudo que você ouviu. Aquela mulher, de tanto ela lhe insistir, o juiz julgou a sua causa. E Jesus quis dizer assim, olha, se esse homem aí que é mau, se esse homem, ele não julgou porque ele ficou com dó, de pena, ou que ele foi misericordioso, ou que alguém tocou no coração dele. Ele só julgou essa causa porque ele não queria ser incomodado por ela. Então, são os critérios de um homem onde aconteceu algo. E Jesus está querendo dizer assim, olha, se esse homem que foi mau, ele julgou a causa dela, imagina Deus. Se você pedir um pão, ele não tem coragem de dar uma pedra, ele já disse isso. Se vós que sois mau, sabeis dar boas coisas para os vossos filhos, se seu filho pedir pão, você pode dar uma pedra? É claro que não. Então imagina o vosso Pai Celeste. Ele vai dar as boas coisas aos que o pedirem. Então, é preciso a gente entender que um sentimento de injustiça dentro de nós faz a gente desanimar. Quando a gente espera por algo e ainda não veio, faz a gente desanimar. Um sentimento também que a gente é o melhor, o mais correto, o mais certo e está todo mundo fazendo errado, faz a gente apostatar da nossa fé. E eu poderia citar, né, Jó também, com a sua própria esposa, porque o apóstolo Paulo disse: eu aprendi a estar satisfeito, tanto na alegria como na escassez. Porém, a mulher de Jó não entendia isso. Para ela, Deus teria que estar dando tudo para Deus ser Deus. Se Deus não desse, Deus não seria mais Deus. E o próprio Jó diz assim, quando ele não viu mais saída, ele falou: Senhor, ainda que o Senhor me mate, mas eu não vou negar a minha justiça diante do Senhor. Ele diz assim, olha, eu não vou dar o gosto pro diabo. Eu vou morrer clamando, eu vou morrer sendo fiel a ti. Porém, a mulher de Jó, ela apostatou, caiu em apostasia e disse assim, amaldiçoa teu Deus e morra. Então ela desanimou. Não adiantou nada as suas orações de madrugada, não adiantou nada. Então, olha só, quando Jesus fala orar, o dever de orar sempre, não é ficar usando de vãs repetições, porque ele sabe, a Bíblia diz, o nosso Deus está no céu e vós está na terra. Então não usei de repetições de palavras, como os hipócritas. Então é preciso você crer no teu coração. Senhor, eu estou pedindo a Ti há 6 meses, há 6 anos, há 2 anos, ainda não veio. Não chegou na data que eu queria, na expectativa que eu estava. Eu coloquei expectativa, mas deu errado. Seu coração ainda vai estar cheio de fé? Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando Jesus vier e ele chegar bem nesse nexo do seu milagre que você está pedindo, e esse tempo que ainda não aconteceu, se não materializou, quando Deus chegar bem no meio, será como que ele vai achar o teu coração? Você é aquela pessoa que precisa de motivações todos os dias para você estar na igreja? Ou você é aquela pessoa que crê na palavra e acredita que Deus está contigo, independente daquilo que Ele pode te proporcionar? Eu quero dizer para você, foi o que eu disse nesta quarta-feira, que há clamores da gente, que mesmo quando a gente descer a sepultura, Deus ainda vai ouvir o nosso clamor. Você lembra de o que Deus falou para Abel? O que Deus falou para Caim?
Deus falou bem assim: Caim, cadê teu irmão Abel? Porque o sangue dele clama por mim. Abel era justo. Abel era um homem temente a Deus. Ele fez o melhor para Deus. Mas o clamor, olha, Caim, cadê o teu irmão? Na verdade, Abel já estava morto, o próprio Caim matou. Mas Deus falou bem assim: olha, o sangue do seu irmão clama por mim. Essa é a fé que você e eu devemos ter e apresentar diante de Deus. Olha, o apóstolo Paulo, quando ele ia ser imolado, ele disse bem assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O que ele estava dizendo com isso? Olha, eu não fui tão realizado como eu queria, faltou algumas coisas, outras eu alcancei, mas o importante, eu não sabia que o meu fim seria esse. Só que se o fim é esse, eu vou aceitar. E eu quero dizer, Senhor, que eu guardei a fé. Eu combati o bom combate. Tudo que veio para me arremessar para longe do Senhor, eu resisti. Tudo que veio para me distanciar de Ti, eu resisti. E hoje eu estou aqui para ser entregue ao carrasco. Mas eu guardei no meu coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. Então, o que nós temos visto no cenário evangélico hoje? Um Deus barganheiro. Se você dá X, Deus te dá X. Se você não fazer isso, Deus não vai fazer aquilo. Às vezes, eu me pergunto, Senhor, a Tua justiça, como que fará sobre a vida daqueles guias de cego? O que Deus fará no último dia com essas pessoas que, além deles lançarem a sua alma no inferno, lança também o daqueles que estão seguindo eles? Um evangelho que não fala em salvação e arrependimento. Um evangelho que nós vimos que só te motiva, que te levanta, que você vai ficar rico, que você vai ser curado, que você vai prosperar. Mas a verdade é outra. O evangelho de Cristo só há festa no céu com os anjos quando o pecador se arrepende. Não é quando eu ganho na Mega Sena, não é quando eu é curado, quando eu sou restaurado. Isso aí, repara que não tem nenhuma relevância diante de Deus. Para Deus te curar, lembra do paralítico? Primeiro ele perdoou os pecados, porque ele queria primeiro a alma. Depois ele mandou o paralítico levantar. Então, quando o homem entende que se o milagre não chegou no tempo que eu pedi, no tempo que eu implorei, eu não vou ficar jururu, eu não vou ficar de mal com Deus, eu não vou colocar Deus contra a parede. E é preciso entender que Ele é Deus. Se a porta se fechar, se abrir, Ele é Deus. Eu posso morrer clamando e meu sangue vai clamar ainda por Ele. Senhor, eu morri clamando, pedindo isso aqui para o Senhor. Não aconteceu, mas eu vou descansar contigo no céu de glória. Essa é a fé que as pessoas deveriam ter, que o sacerdote poderia ensinar. Porque quando você cria a imagem de um Deus que nunca existiu na mente das pessoas, certamente as pessoas vão desanimar, porque ninguém consegue sustentar uma mentira por muito tempo. Ela não se perdura a longos tempos. Vai chegar na sua vida que você vai começar a fazer uma análise e vai ver que você tem sido sustentado com isopor, com algo tão frajuto que não te sustentou ao longo da sua vida. Pelo contrário, seus ossos ficaram fracos e você está desgastado espiritualmente. Então são várias e vários motivos que faz o homem desanimar. Mas o que Jesus testifica era isso. Quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? É isso que ele está falando. Se você não foi realizado da forma que você queria. Para mim terminar, eu vou deixar aqui Josué capítulo 13. O próprio Josué é um sinônimo de força, de guerra, não é verdade? Josué, quem era Josué? Todo mundo conhece, homem valente. Você sabe o que aconteceu em Josué 13? Deus falou bem assim: Josué, você já é avançado em dias e muitas terras ficaram que você não conquistou. E Deus vai falando o nome das terras. Muitas, são muitas. Muitas, muitas mesmo. Parece que são muitas mais que ele ficou sem receber do que ele recebeu. E aí? Josué ia falar o quê? Ah, Senhor, e agora? E Deus, o próprio Deus falou: ó, você já é avançado em dias, você já está velho e ficou muita coisa para trás ainda. E aí?
que Josué ia dizer? Absolutamente nada. Eu queria dizer que você, nesta manhã, recebesse essa palavra como uma força dentro de ti. Você tem esperado algo a Deus? Está sendo demorado? Está sendo difícil? Deus não respondeu? Deus está em silêncio? Não fica ansioso, não. Porque nós vimos tantas pessoas quebrarem a cara, como Saul. Esperou, Deus não respondeu. Ele foi no macumbeiro, quebrou a cara. Você vê o povo no deserto, esperou Moisés, Moisés não apareceu nos dias que eles queriam, fizeram um bezerro de ouro. E trouxeram a ira de Deus. Trouxeram a morte à cabeça deles. O próprio Moisés, depois que rogou a Deus para Deus não matar aquele povo. Talvez a sua ansiedade pode te destruir ao longo do tempo. Para mim terminar, uma vez Jesus estava com seus discípulos e era preciso atravessar até Cafarnaum. E Jesus subiu no monte para orar, sozinho. E os discípulos pegaram um barco e queriam chegar até a Cafarnaum. Só que na vigília da noite, na quarta vigília da noite, veio uma grande tempestade que arremessava o barco para trás. E eles remavam e não queriam sair do lugar. A pergunta é, por que eles não esperaram Jesus? Por que eles não subiram no monte até Jesus? E Jesus, como é grande na sua infinita misericórdia, ele viu lá do monte, não com seus olhos físicos, porque ele é onipresente e onisciente. E ele falou, os discípulos estão com dificuldade. Mas Jesus poderia ser igual ao homem. Olha, por que eles não me esperaram? Agora eles se viram. Então, não importa o que você fez ou deixou de fazer, não importa o grau do seu pecado, a dificuldade que você está enfrentando, Jesus quer te ajudar. Jesus quer te levantar, Ele quer tomar a dianteira do seu barco, porque Ele sabe que as ondas da vida querem te afogar, querem te submergir. Que Deus te abençoe com esta linda mensagem. E o meu pedido é, compartilhe o máximo que você puder. Ajude-nos a levar o Evangelho de Cristo genuíno e verdadeiro, sem enfeites e adorno, sem mancha. O Evangelho que cura, que sara, que restaura. Não é de religião que estamos falando da Palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em oração na Sua presença. E a Tua Palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Senhor, que o Senhor alcance a vida daqueles que estavam apostatando da fé. Algumas pessoas já estavam desanimadas, mesmo crendo num Deus que é tão grande. Às vezes, Pai, bate o desespero por olhar a prosperidade do perverso, do ateu, do incrédulo. Ou às vezes bate o desânimo por a gente esperar por algo e isso não acontecer na nossa data, no nosso calendário. Mas eu creio, Pai, assim como diz o profeta, o homem de Deus, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, mesmo assim eu louvarei ao Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque, meu Deus, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, mesmo assim eu louvarei ao Senhor. Louvarei o teu nome, na alegria ou na dor. Pai, fortaleça o coração desta mulher e deste homem, deste jovem. Cura nessa casa os que estão enfermos, com enfermidades crônicas, enfermidades incuráveis para os homens. Mas eu creio, Pai, que nesta palavra o Senhor já trouxe a cura para a alma de muitas pessoas que estão ouvindo. Eu que estava desanimado, aquele que o diabo pensava que ia conseguir dar o bote, já foi cortado o laço e quebrada a lança. E o teu nome já foi glorificado. Salve essa família e essa casa. Assim nós te agradecemos. E eu convido você a orar comigo e dizer, Senhor meu Deus, eu recebo esta palavra como alimento para a minha vida.
Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Te guarde e te proteja. Um ótimo final de semana. Você que é de Colorado Oeste, vem estar conosco domingo, às 8 horas da manhã, Santa Ceia com café da manhã. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.